Amém, né, meus irmãos? Eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 7. Não é porque você está assistindo, participando de casa, que você não vai abrir a Bíblia hoje, bonitinho aí. Estou vendo não, mas estou imaginando que você está abrindo aí, já abriu sua Bíblia e está lendo aí com a família reunida, ou está no tablet, ou está no seu smartphone, mas Bíblias abertas, sabe por quê? Quem vai nos conduzir no caminho é a palavra do Senhor. Por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Fala para mim. Está falando em casa aí? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela também é luz para o meu caminho. É assim que nos diz a palavra de Deus. Quero mais uma vez dar boas-vindas aos que estão nos acompanhando nesse período, atendendo às recomendações dos governos federal, estadual e municipal. Nosso conselho da igreja entendeu que era prudente e era adequado, era saudável que nós tivéssemos os nossos cultos nesse dia 15 de março, transmitidos pela internet, sem a presença da comunidade da fé aqui. Pela graça de Deus, os nossos times que estão mais conectados às transmissões aqui estão bem representados, uma representação de cada um desses times. Todos os demais têm participado de casa. E é um privilégio muito grande a gente estar bem conectado pela internet. Eu queria que você agradecesse a Deus, porque aprove ao Senhor que nós tivéssemos a estrutura necessária para chegarmos neste tempo com as transmissões em tempo tão sólido, com a qualidade tão importante, para que você participasse com a gente em qualquer lugar do Brasil ou do planeta. A gente está acompanhando aqui as mídias e vários irmãos de várias outras igrejas também nos acompanhando. Se estivesse aqui, a gente ia te dar um abraço, não hoje, claro, mas sinta-se abraçado, como diz um amigo meu. Mas eu quero agradecer e quero convidar aqueles que estão nos acompanhando de outros países, de outros lugares, que possam também participar com a gente e aí mandando a sua mensagem, dizendo de onde você está, que você vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido, seja pelo Instagram, seja pelo Face, pelo YouTube, ou aqueles que já se inscreveram aí, já mandaram seu WhatsApp, mandaram um oi para a nossa lista e assim estão participando com a gente também pelo WhatsApp da Igreja das Américas. Bíblias abertas, corações de forma igual. Lucas 7, versículo 36 em diante, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar na casa dele. Leia comigo a parte B do versículo 36. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, o que ele disse? Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, versículo 47, leia comigo. Perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco
ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa é uma história curiosa, porque ela começa com a descrição que Jesus foi jantar, foi ter uma refeição na casa de um fariseu. E os fariseus, eles eram extremamente críticos, eles perseguiram Jesus o tempo inteiro. Eles tinham o hábito de perseguir a Jesus, colocando Jesus em situações que a gente chama hoje de saia justa, né? Ou contra a parede, de alguma forma, apertando Cristo para que ele pudesse dizer alguma coisa, que eles pudessem utilizar esta fala, esta resposta de Cristo e induzi-lo a isso para que ele pudesse ser pego num momento como esse. Jesus, entretanto, pela maravilhosa graça de Deus, trazia para eles muitas respostas. Em algumas ocasiões, a resposta de Jesus era em formato de pergunta. Então, quando o texto descreve que Jesus foi à casa de um fariseu para jantar, para tomar uma refeição com ele, isso já traz para a gente um ambiente, um cenário que o Espírito Santo de Deus preparou, que o nosso Deus montou para que a graça fosse manifestada sobre a vida de uma pessoa. Quero que você entenda uma coisa que é importante. A gente às vezes acha que o controle da nossa vida está nas nossas mãos, ou em algumas ocasiões a gente até acha que a nossa vida, ou que a vida está sem controle algum, está tudo descontrolado. É preciso compreender que Deus tem uma agenda. A agenda de Deus está na sua mão. O Senhor não perde o controle de absolutamente nada. Ele é soberano. Dá para entender isso? A Bíblia narra, a teologia reformada traz isso de maneira sólida. Nós compreendemos a soberania de Deus como a marca da nossa vida. Deus é soberano em sua soberania, Ele não perde o controle de absolutamente nada. Então, quando uma agenda de Deus é feita, é porque Ele já está preparando todo um cenário para que algo especial e extraordinário aconteça na vida de alguém. Então, para você imaginar, naquele jantar, o fariseu convida Cristo. Na cabeça dele, ele toma a iniciativa de convidar a Jesus para ir na casa dele. É como se ele dissesse: olha, veja como eu sou bom, veja como eu sou uma pessoa articulada, ou veja como eu sou uma pessoa que está querendo induzir Jesus ao erro, ou mesmo, quem sabe, alguém que quer ouvir mais a respeito dele, como foi o caso de Nicodemos. Em qualquer hipótese, ainda que ele tenha tomado a iniciativa de falar, foi de Deus a iniciativa de colocar no coração dele. Deus prepara todas as coisas, nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus. Dá para entender isso? Nada foge ao controle de Deus. Quando o versículo 37 conta e vai descrevendo, Lucas vai descrevendo isso, ele descreve isso como uma cena, imagine isso. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, o que ela faz? Ela pega um vaso de alabastro com unguento. Veja, como ela tomou conhecimento disso? Como é que ela soube que Jesus estava ali? Como é que ela soube que Jesus estava ali? Todo esse processo é mais uma ação soberana de Deus, desse Senhor que conhece a nossa vida e a nossa história. Ela prepara, ela pega aquele vaso de alabastro, ela coloca um unguento ali dentro, ou ela compra isso, ela leva. De alguma forma, todas essas coisas foram preparadas pelo Senhor Deus para que aquele momento acontecesse de forma especial. E o que vai acontecer aqui, a partir desse texto, é que é um processo de inclusão espiritual. E esse processo de inclusão espiritual, ele é muito importante, porque a inclusão, ela parte do pressuposto da exclusão. Vejam, a inclusão digital pressupõe que existiam pessoas que estavam excluídas digitalmente. Pessoas que não tinham acesso à vida digital, elas podem ser consideradas ou eram consideradas excluídas digitalmente. Da mesma forma, a gente pode aplicar esse tipo de entendimento à questão espiritual. Esta mulher, ela estava dentro de um rol de pessoas que eram os excluídos espiritualmente. A elite espiritual de Jerusalém prezava pela manipulação, pelo controle de todo esse espaço religioso que havia. João, o Batista,
era alguém excluído dessa elite espiritual. Ele não era excluído espiritualmente do seu relacionamento com Deus, mas da elite espiritual sim. A elite espiritual de Jerusalém excluía todo e qualquer que não estivesse de acordo com aqueles princípios que eles estabeleceram, que estavam além e aquém do que Deus havia planejado para eles. É importante você entender isso. Algumas vezes a gente tem o entendimento de que os fariseus e os escribas, eles criaram, desenvolveram uma lei que estava além, ou seja, a lei de Deus estava aqui e eles estabeleceram várias leis humanas, é fato. Mas é também fato que o fato deles estabelecerem a lei que ia além, representa claramente que eles estavam aquém. Aquém porque eles não entenderam, aquém porque eles não foram inseridos dentro desse contexto de reflexão, de obediência à palavra de Deus. Então, inclusão espiritual dela aconteceu num lugar que era inimaginável. Por um lado, era esperado. Veja, se existe aqui um religioso, existe aqui uma pessoa excluída espiritualmente, o ideal seria que o quê? Que essa pessoa religiosa pudesse incluir essa outra pessoa espiritualmente. Mas entre eles não havia comunicação. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Porque não há comunicação entre nós e Deus se não for por meio de Jesus. Nós somos os pecadores que precisam de Cristo para nos levar a Deus. Deus está aqui, nós estamos aqui, nós não conseguimos sair desse ponto A para o ponto B, a não ser que Jesus Cristo viesse daqui e pudesse nos buscar para nos levar à presença de Deus. É lindo quando isso acontece, mas aqui nesse contexto do texto bíblico, essa inclusão espiritual acontece num lugar inimaginável, a casa de um religioso. Eu estou dizendo que é inimaginável porque se dependesse dele, ela não seria incluída espiritualmente. E aí é importante que você entenda que nenhum de nós pode estabelecer limites para nós. Ninguém pode dizer que aquela pessoa não pode, ou que aquela pessoa não tenha condições, ou de que é impossível para alguém ser alcançado pelo Evangelho, porque nós estamos compreendendo que as Sagradas Escrituras revelam para a gente a palavra poderosa de Deus para o nosso coração. Para ele, ela era pecadora, ele se considerava acima disso. Pecadora no contexto aqui era não judia praticante, era alguém que era considerada desobediente à lei. Só que antes de que esse encontro viesse a acontecer, antes que ela fosse incluída espiritualmente nesse ambiente físico, nessa casa, algo aconteceu no coração dela. E é aí que é o ponto. Você pode olhar para alguém e dizer, este aqui, ele não pode ser alcançado, porque o seu olhar é um olhar humano, é o olhar da imperfeição. O Senhor nos vê como Ele nos transforma. É aquilo que eu venho compartilhando com os irmãos há algum tempo. Eu vejo isso de maneira muito especial na vida de Mateus, o coletor de impostos. O capítulo 9 de Mateus, versículo 9, diz que, e passando Jesus pela coletoria, vendo Mateus, disse, segue-me. E eu fico sempre imaginando que na caravana de Jesus, as pessoas que o acompanhavam, eles passaram na coletoria e viram o quê? Viram a coletoria e viram quem? Mateus. Quem era Mateus? Um publicano, um coletor de impostos. É isso que as pessoas viram. Jesus, com o seu olhar, cheio de graça e de misericórdia, já dentro dessa agenda de Deus, sob o seu poder maravilhoso, ele olha Mateus e vê Mateus, o discípulo, autor do primeiro evangelho que nós temos aqui na palavra de Deus. Então veja, quando as pessoas olharam para ela, eles viram a mulher pecadora. Jesus viu a pecadora transformada pelo poder maravilhoso do Senhor. Isso é maravilhoso da gente observar, porque aqui ela, quando chega a Cristo, ela já chega como resultado de uma ação espiritual. Antes de ser incluída digitalmente, se dependesse daquele homem, ela não seria. Essa inclusão espiritual, ela acontece antes, no coração dela. E aqui algumas evidências são importantes. Primeiro, ela foi até a Jesus em vez de se esconder dele. Ela foi a Jesus, ela não se escondeu dele. Pessoas que estão na prática do pecado, normalmente elas se escondem de Cristo. Elas não querem estar diante dele. Por quê? Porque estar na presença de Cristo revela quem elas são, revela a sua prática, revela a sua mente, revela o seu interior.
Mas quando nós somos alcançados por Cristo, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, nós vamos à presença dEle, ao invés de nos afastarmos dEle. E é maravilhoso quando nós compreendemos isso. Ela foi até a Jesus, ela entrou na presença de Jesus, motivada a se quedar. E esse movimento dela de se quedar diante de Cristo, nós podemos considerar isso como uma oração. O versículo 38 mostra a postura e a atitude dela. Leia comigo aqui, olha, observa bem. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento, ou seja, a postura, a atitude dela com o lugar que ela estava aos pés, o quebrantamento que é esse choro, a adoração em forma desse beijo e dessa unção que ali estava acontecendo, revela que esta mulher encontrou o lugar do arrependimento. Ela tinha convicção de pecado. Ela sabia quem ela era. Não era necessário que alguém pudesse olhar e dizer pecadora, alguém pudesse apontar o dedo para ela e dizer pecadora, pecador. Pelo contrário, ela sabia quem ela era, porque Jesus mudou a vida dela, porque o Espírito Santo agiu, e é isso que Deus faz na nossa vida. Quando nós somos impactados pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos do Senhor uma convicção de pecado, e essa convicção de pecado nos leva a Jesus, e não a fugir da presença dEle. Versículos 40 a 47, que é a sequência do texto, mostra como Jesus resolve dar uma lição. Olha o que diz o versículo 40, né? Veja, o versículo 38 nós lemos, aí o 39, é importante que você leia comigo o 39. Veja o que é a pretensão humana. Veja como é possível que uma pessoa, ainda que religiosa, seja pretensiosa. Veja como é possível que uma pessoa que tem acesso à palavra de Deus, ainda assim, ela se sinta superior, se veja superior espiritualmente. Onde já se viu alguém se imaginar superior espiritualmente a outra pessoa? Deixa eu te dizer uma coisa, isso não cabe na Bíblia. Não existe na Bíblia amparo para alguém se julgar superior espiritualmente a alguém. E vou dizer isso por vários motivos, mas quero trazer apenas um. Aquele que é superior, ele se esvaziou, ele homem se fez para estar na presença de nós todos como seres humanos e nos mostrar o caminho para o Pai. Então, se Jesus se esvaziou da sua glória, por que é que alguém pretensioso, pretensiosa, que se considera melhor do que alguém, pode se amparar nas Escrituras para isso? Ninguém pode se amparar na Bíblia para dizer que é melhor espiritualmente do que outro, que é mais espiritual, que é mais isso, que é mais aquilo. Isso foge das Escrituras. E humanamente, vou te dizer uma coisa. Se alguém se sente superior a alguém espiritualmente, esse alguém já se revelou inferior espiritualmente. Veja o que diz o versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Sabe aquilo que a gente não fala, mas pensa? É isso aqui. Sabe, eu não falei nada, eu não disse absolutamente, pensou. Eu não posso dizer o que você pensa, mas Jesus pode. O Espírito Santo de Deus pode. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, olha, pretensão, julgamento e condenação, numa tacada só. Se este fora profeta, já desqualificou, ele não entende nada. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Na pretensão dele, ele julga Jesus e diz que se Jesus fosse profeta, ele saberia quem ela era. Como ele sabia que Jesus não sabia? Você está entendendo isso? Ele achou que Jesus não sabia. E Jesus não apenas sabia que ela era pecadora, como sabia o que ele estava pensando. É essa que é a dinâmica do texto, ela revela Jesus como aquele que sabe quem é o pecador, desse lado de cá, mas é também aquele que sabe quem nós somos. É por isso que não cabe nenhum tipo de postura pretensiosa espiritual. Nós não podemos entrar por essa via, pelo contrário, o caminho é da humilhação, o caminho é da humildade, é de clamar ao Senhor por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, como fez o publicano numa parábola que Jesus contou. Versículo 40.
Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Você imagina que essa é aquela conversa do nada? Sabe aquela conversa, entre aspas aqui, do nada? O fariseu pensou, tá certo? Pensou, aí Jesus conversou com ele. Veja, ao ver isso, o fariseu convidara, aí Jesus disse para ele: Simão, uma coisa tenho a dizer, te respondeu: dize a mestra. Aí contou a história. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Lembra que eu falei que Jesus respondia a muitas inquietações desses homens com perguntas? Sabe por quê? Porque é preciso pensar. Jesus nos deu a faculdade da reflexão. O Evangelho não é para manipulação. Ninguém pode manipular uma pessoa com base na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a pensar, a refletir. É fruto do amadurecimento. O Salmo 1 fala em meditar. O Salmo 1 fala em meditar na palavra do Senhor dia e noite, ou seja, na lei do Senhor. É como se você estivesse ruminando, mastigando a palavra. Isso nos leva a pensar. O que diz mais o texto aqui? Versículo 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, veja a cena. O Simão pensa, Jesus sabe o que ele pensa, Jesus propõe para ele uma pergunta, uma conversa, ele responde, aí Jesus se dirige à mulher. Imagina o Simão acompanhando essa cena. 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Simão não tinha visto. Não só tinha visto, como tinha julgado. Não só tinha visto e julgado, como tinha condenado a mulher e a Cristo. Aí ele diz para o Simão: pois é, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungi os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Jesus então se dispõe a dar uma lição em Simão. Jesus não dá um pito, não é uma bronca, Jesus está ensinando. Você entende que é uma instrução? Você entende que é um ato de grandeza de Cristo? Ou seja, ele podia simplesmente dizer assim: ô Simão, você não está sabendo de nada. Jesus conta para ele uma história para inseri-lo nessa história. Jesus quer que ele aprenda uma lição importante, que Jesus vê o coração, são as atitudes daquele que foi alcançado pelo Evangelho. Ele não está preocupado com aquela vida, a vida passada, aquilo que aconteceu, mas esse momento do arrependimento e da mudança. Toda a atitude dela refletia uma pessoa que havia sido alcançada por Jesus, que tinha convicção dos seus pecados, e quando ela tem convicção dos pecados, ela sabe a intensidade do perdão do Senhor na vida dela, e foi o fato de ser perdoada, de querer ser perdoada, de querer estar diante de Cristo, que fez com que ela fosse até lá. Simão teve toda a oportunidade, mas não fez. Jesus está inserindo Simão nessa reflexão para que ele possa compreender. Houve o perdão do Senhor, a graça do Senhor se manifestou na vida dela. Jesus ilustra o amor nessa história, quando ele fala do amor, quando ele fala do perdão, quando ele fala da graça que alcança a vida de uma pessoa que tinha o pecado como uma prática da sua vida, mas não há quem não possa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. O perdoado amou. O perdoado, então, amou mais ao perdão que ao pecado. Guarda essa frase. O perdoado amou mais ao perdão do que ao pecado. Essa é uma distinção importante, porque o perdoado, ao amar o perdão,
ao reconhecer o perdão de Deus na sua vida, ao reconhecer que o Senhor o alcançou, ainda que ele fosse pecador, ele sabe que não merece, ele sabe que não tem mérito, ele sabe que ele não conquistou o perdão não é fruto de uma conquista, não é algo que ele trouxe para ele, fruto do seu esforço, do seu mérito, as boas obras, nada disso é suficiente. Então ele sabe que isto foi amor. Então, por amor ao Senhor, ele ama o perdão, ao invés de amar o pecado. Sabe o que isso gera? Afastamento do pecado, proximidade de Deus. É isso que esta lição também, esta é uma das lições importantes que esse texto nos traz. O religioso não fez. O que o religioso não fez, a mulher fez. O que o religioso não fez, a pecadora fez. É a graça do Evangelho, onde não há nenhum tipo de pessoas mais importantes ou menos importantes, mas aqueles a quem Cristo alcança, são esses que recebem da parte dele a bênção de caminharem na presença do Senhor. 48, 49 e 50, fechando a nossa reflexão. Veja o que diz aqui. 48, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Toda a história, que eu não sei qual era a história dela, aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Toda vez que a Bíblia não conta alguma coisa, na minha opinião, é para que eu pense na minha própria vida. Então, por exemplo, quais são os pecados dessa mulher? Aí começa a galera querendo descobrir agora, nós queremos saber quais são os pecados dessa mulher. Não importa. É para olhar para a minha vida e dizer assim, meu Deus, o Senhor Jesus também pode perdoar os meus pecados. Foi a fala que ele trouxe para ela. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa os pecados? Veja, não apenas Simão, mas todos os que ali estavam. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que ela pediu? Qual foi a oração dela? Qual foi a fala dela? Não há fala, são atitudes, são movimentos de amor na presença de Jesus Cristo. Não há um discurso, não há uma fala, não há emissão de nenhuma palavra, mas os pecados foram perdoados porque ela foi à presença de Jesus buscar exatamente esse perdão. Ao reconhecer o perdão sobre a vida dela, ela foi a Cristo e o perdão é uma manifestação contínua. Eu tenho que hoje agradecer a Deus porque Ele enviou Jesus e a vida de Jesus, mensagem, pregação, palavra, levou Jesus à morte de cruz e a morte de Jesus foi para perdoar os meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Não há ninguém que precise ficar sob o peso do pecado, pela graça de Deus, Ele nos alcançou, Ele nos arrancou disso e nós podemos ver uma vida feliz na presença de Deus. Isso faz de nós não pecadores? Claro que não. Nós somos pecadores, mas pecadores alcançados pela graça do Senhor. Nós podemos buscar a face de Deus e dizer e confessar os nossos pecados a Ele. João escreve isso dizendo, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque toda acusação contra alguém que já foi perdoado é uma acusação injusta, ela não prospera. Pela graça do Senhor, nós podemos ser alcançados. Não existe nada que nos afaste dessa possibilidade. Esta é a primeira e mais importante oração. Deixa eu explicar uma coisa. Das muitas orações que devem ser feitas na nossa vida, a primeira e mais importante oração é a oração que nós buscamos o perdão pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Se não houver o perdão dos pecados, nós não temos acesso a Deus. Será apenas uma coreografia, uma performance espiritual. Nós podemos levantar as mãos, nós podemos caminhar, nós podemos chorar, mas será uma performance. Por quê? Porque não há acesso a Deus. Só há acesso a Deus quando nós somos perdoados pelo Senhor. E este movimento do perdão é o movimento que vem de cima para baixo. Não vai de baixo para cima. O Senhor nos perdoa. Porque o Senhor nos perdoa, eu sou levado a confessar. É isso que acontece. Isso acontece no plano de Deus de uma forma linda. O Espírito Santo nos convence do pecado. Até que o Espírito Santo nos convença do pecado, eu acho que o que eu faço não é pecado. Esse é o problema.
Se eu depender do que eu acho, se eu depender do que as pessoas acham, eu posso estar na prática do pecado, condenado pela palavra de Deus, em desobediência a Deus, achando que está tudo bem. Eu posso achar que está tudo bem, por quê? Porque eu acho que isso é normal, não porque as pessoas fazem, porque os meus amigos fazem, porque todo mundo faz. Não é esse o entendimento das Escrituras, pelo contrário. O entendimento das Escrituras é o que é que a palavra de Deus diz. O que é que o Evangelho nos ensina? À medida que eu aprendo o que o Evangelho nos ensina, eu passo a compreender que a mais importante oração é: Pai, perdoa os meus pecados. Essa é a mais importante, a primeira e mais importante oração. Sem ela, nenhuma outra oração vai ser ouvida, porque não há acesso a Deus se não for através dessa comunhão com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Essa é a nossa oração, que deve ser feita todos os dias na nossa vida, e sempre mencionando, conversando com Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração. Sonda o nosso coração para saber se há em nós alguma coisa errada. E esse Espírito Santo de Deus, ele vai nos convencendo do pecado e nos levando à confissão dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe intercessor eficiente quando existe o pecado. O intercessor, o único intercessor entre nós e Deus, esse único mediador é Jesus Cristo. E nós precisamos de Jesus Cristo para a caminhada da nossa fé. Guarda essas lições importantes aqui. Primeiro, não há ninguém que não possa ter acesso à presença de Deus. O Espírito Santo, ele se comunica conosco. O Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo, ele nos toca. O Espírito Santo nos leva a caminhar na presença de Deus. Ele nos leva à presença do Senhor. Pecadores de todos os níveis podem ser alcançados. Não há pecador que não possa ser alcançado, porque não há mais ou menos pecador. Todos nós somos igualmente pecadores diante de Cristo, diante de um Deus santo, poderoso e maravilhoso. O Espírito Santo nos toca e nos leva à presença de Deus. As nossas atitudes revelam que nós queremos o perdão, e as nossas atitudes revelam a nossa gratidão pelo perdão recebido na presença de Deus. Deus nos ensina de maneira linda que nós não podemos julgar ninguém. Não há ninguém mais espiritual nem menos espiritual. Não podemos dizer: nossa, como eu estou bem agora, eu tenho feito isso, aquilo outro. Me lembro de uma história antiga que eu vivi. Procurei uma pessoa para conversar. Eu comecei a minha conversa com essa pessoa, dizendo: só eu não estou bem. Eu queria a sua ajuda. E essa pessoa me respondeu: olha, eu estou tão bem, que nem ler a Bíblia eu estou lendo mais. Eu estava ruim, fiquei pior depois que eu vi essa frase. Não há nenhum caminho, não há nenhuma possibilidade de alguém estar suficiente, porque só Jesus é suficiente. Ainda que você diga assim: olha, pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca. Você pode enumerar o seu eu nunca aí. A Bíblia diz que nós nascemos na iniquidade. Nós já nascemos pecadores. A marca do pecado, a mancha do pecado está em nós. E a única possibilidade dessa mancha ser limpa, dessa mácula ser extinta, de nós sermos lavados, é quando nós somos lavados no sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Ainda que você diga: olha, tem gente pior do que eu, para com esse negócio. Isso é julgar. Foi o que aqui na Bíblia nós lemos que o fariseu fez. Numa tacada só, julgou Jesus. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher, porque ela é pecadora. Julgou dois de uma vez só. Esse é o problema quando a gente é muito religioso e pouco espiritual. Quando a gente está cheio da gente e vazio de Deus. Pessoas cheias de si se julgam melhores do que as outras. Pessoas cheias de Deus sabem quem elas são, sabem quem é Deus, são gratas pela obra poderosa do Espírito Santo na nossa vida.
Nós vamos cantar juntos agora. E em seguida, eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Vamos nos apresentar diante de Deus. Vamos pedir que Ele nos perdoe. É hora, você que está com a família reunido, que você se junte e possa ser um momento de oração da família, onde nós vamos nos apresentar diante dEle. Mas se você estiver sozinho, não tem ninguém aí. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele está com você. Ele está dentro. E aqui a obra vai sendo feita. E aquilo que não nos incomodava, porque a gente sempre fez, ou aquilo que as pessoas fazem, não nos incomodava, mas agora o Espírito Santo está nos mostrando que é preciso mudar. E essa mudança vem a partir do perdão de Deus na nossa vida. Vamos cantar, vamos orar em seguida.